Olá. O Brasil, ele tem se destacado através de uma grande descoberta sobre uma proteína chamada polilaminina. E isso tem atraído a atenção de todos, porque uma médica, a Tatiana Sampaio, que por durante 25 ou 30 anos ela tem estudado essa proteína e diante de muitos esforços, os tetraplégicos têm voltado a andar. E isso tem me chamado a atenção e eu tenho refletido, porque infelizmente essa experiência ela não pôde obter a patente internacional que daria ao Brasil exclusividade em poder utilizar esse experimento. E se os países quisessem, de fora quisessem utilizar essa técnica, teria que pedir permissão. Mas infelizmente essa patente ela não pôde ser conquistada, porque o governo da época, quando essa médica conseguiu, pelo menos a patente nacional, o governo que estava na época, não cortou os recursos financeiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então ela não pôde dar continuidade. E eu tenho observado o quanto o Brasil tem retrocedido em relação a esse grande fato. Mas também eu observo, através da palavra de Deus, que Deus ele tem algo grande para a nossa nação. Diante desse grande fato, eu vejo que haverá outras descobertas realizadas pelo Brasil. E Deus vai permitir, porque essa nação brasileira, ela tem um remanescente que se manteve fiel a Cristo e a sua palavra. Eu posso observar, diante dos fatos políticos, o quanto a maioria dos brasileiros tem se tornado conservador e fiel à palavra de Deus, fiel à sua fé em Jesus Cristo. Então, por causa desse remanescente, dessas pessoas que se mantiveram fiel à palavra do Senhor, Deus ele permitirá que grandes coisas aconteçam em nossa nação por amor ao seu nome. Assim como Deus foi com Abraão, ao observar a palavra do Senhor, eu entendo que não seria justo Deus destruir uma nação, sendo que há inúmeras pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Um dos países, mesmo que o Brasil seja um dos países mais corrupto e promíscuo do mundo, a maioria da sua população tem demonstrado que viver dentro do conservadorismo é o melhor a ser feito. Manter uma vida com fé em Cristo é o melhor a ser feito, e muitos têm demonstrado isso pelos últimos fatos que ocorreu aí no carnaval, o deboche que uma certa escola, para enaltecer um certo político, debochou da fé dos cristãos e o principal, tem debochado das famílias tradicionais. E muitos têm se levantado contra esse posicionamento do governo. E isso trará ao Brasil uma grande recompensa. E devido a esse repúdio, a essas ações pecaminosas, que em breve será varrida de nossa nação, que será varrida aos poucos de nosso meio, o Senhor concederá sim uma grande vitória ao nosso Brasil. Então eu creio que muitas outras descobertas serão feitas e Deus vai ter o seu nome glorificado através da nação brasileira, porque o nome do Senhor merece ser glorificado. Não apenas enaltecido dentro das igrejas ou através do comportamento. Jesus, ele merece ser visto através de descobertas da ciência, tecnologia. O Senhor, ele fará isso na nação. No livro de Mateus, capítulo 25, em específico, o versículo 23, fala sobre a parábola dos 10 talentos, a qual um senhor, ele partiu da sua terra e chamou os seus servos e entregou os seus bens. Ali os servos que conseguiram desenvolver, conseguiram prosperar com aqueles bens a qual foram entregues, recebeu uma recompensa do seu Senhor. No versículo 23, a qual eu tenho meditado depois desse fato, aqui diz que o seu Senhor está bem, bom servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, Deus, ele distribuiu talentos por esta nação brasileira. Existem muitas pessoas em comunidades, em bairros mais nobres, ou
em lugares que a gente nem imagina nessa nação, mas ali existem pessoas com grandes talentos e Deus permitirá que essas vidas venham se destacar com a sabedoria que o Senhor lhe entregou. São pessoas que não tiveram oportunidade de serem destacadas ali pela mídia, mas o Espírito Santo, a sabedoria de Deus tem estado sobre essas pessoas e o Senhor ele trará essas vidas à tona, porque se mantiveram o que? Fiel ao Senhor, crendo que no momento oportuno o Senhor iria exaltar. Então, por causa de pessoas assim como a doutora Tatiana Sampaio, que não desistem diante das dificuldades. Existem inúmeras pessoas nessa nação, assim como a doutora, que o Senhor irá trazer em evidência para que o nome dele seja glorificado. O Senhor se lembrará de nós brasileiros, isso é uma palavra profética que o Senhor tem trazido ao meu coração, que o Senhor lembrará de nós brasileiros e mudará a nossa sorte. Então, Igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que o Brasil, ele dará um salto tecnológico, científico e espiritual, onde o nome do Senhor Jesus será glorificado. E esse grande avanço na medicina é Deus falando que ele nos colocará de pé e o mundo terá que reconhecer que Deus está conosco. Então, igreja, tome posse dessas palavras. Mantenha-se firme, fiel a Deus. Não importa a dificuldade que você tem vivido. Não desista. Deus ele colocou sobre nós, em nossas mãos, grandes talentos. E chegou o momento de nós usarmos para a glória do seu santo nome. Tá bom? Louvado seja Deus pela vida da doutora Tatiana Sampaio e de inúmeras outras pessoas que se destacarão pela sabedoria que o Senhor entregará em suas mãos. Tá bom, igreja? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe, tá bom? Eu sou a Levina e trouxe essa mensagem para você, porque Deus, sim, ele vai mudar a nossa sorte, dando-nos sabedoria. E o nome do Senhor, mais uma vez, será glorificado, tá bom?